Guardados às 7 chaves, literalmente atrás dos muros mais sagrados e ao mesmo tempo mais secretos do planeta, existem documentos que remontam a mais de 1200 anos atrás. Eles não estão em museu, nem em livros de história, e você como cidadão comum jamais poderia entrar lá e dar uma espiada. Estamos falando dos arquivos apostólicos do Vaticano, dos lugares mais inacessíveis, vigiados e envoltos em mistério de todo o planeta. Um verdadeiro cofre da história, onde estão guardadas milhões de páginas que moldaram os rumos da humanidade. Lá dentro repousam documentos que testemunharam a queda de gigantes, como as notas de julgamento de Galileu Galilei, o cientista que ousou confrontar os dogmas do céu. Cartas pessoais de reis que imploraram ao Papa por permissão para romper seus casamentos reais, como fez Henrique VIII. E até bulas papais que selaram o destino de rebeldes religiosos, como Martinho Lutero, que foi oficialmente banido da igreja e acabou acendendo a centelha de uma reforma que sacudiu todo o continente. O que esses papéis contam não é apenas história, eles contam aquilo que por séculos foi mantido à margem dos olhos do mundo. Mas por quê? Por que manter registros históricos sob sigilo por séculos? Por que nem mesmo estudiosos com credenciais têm acesso irrestrito a esses arquivos? O que exatamente está sendo protegido ali dentro ou escondido? Hoje você vai descobrir o que o Vaticano guarda em seus arquivos secretos e quem sabe perceber que a realidade pode ser ainda mais fascinante e desconcertante do que qualquer teoria da conspiração. E se esse tipo de conteúdo já instiga sua curiosidade, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, porque o que vem por aí promete demais, fechou? O meu nome é Vitor Gabriel, sejam muito bem-vindos ao canal É Sério Isso e bora pro vídeo. Arquivo Secreto do Vaticano. Talvez você já tenha ouvido esse nome em algum documentário conspiratório ou em vídeos que circulam pela internet. Arquivo Secreto do Vaticano. Um nome que por si só já carrega um peso quase cinematográfico, parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que ele existe, o próprio nome já passou por transformações muito simbólicas. Durante séculos, essa gigantesca coleção de documentos históricos foi oficialmente chamada de Arquivum Secretum Vaticanum. Acho que é assim que pronuncia. Que em português significa Arquivo Secreto do Vaticano, mas foi só recentemente, em outubro de 2019, que o Papa Francisco, que descansa em paz, decidiu alterar esse nome para algo mais, digamos, diplomático, Arquivo Apostólico do Vaticano. E não, essa mudança não aconteceu por acaso, o motivo é curioso. O Papa percebeu que o termo secreto causava um impacto negativo, quase como se estivesse incentivando as pessoas a criarem interpretações distorcidas ou conspirações sobre o que estaria escondido ali. Acontece que no latim original, o termo secretum não significa necessariamente secreto no sentido moderno da palavra. Ele vem de separado, privado, ou seja, se referia ao fato de que esses documentos pertencem ao Papa, são pessoais e não fazem parte de acervos públicos comuns. Do outro lado, o termo apostólico reforça a ligação direta com o líder da Igreja Católica, o Dominus Apostolicus, ou o próprio Papa. A troca de nomes, portanto, foi mais uma questão de interpretação do que de conteúdo. O que está lá dentro continuou exatamente igual. Nada foi liberado por causa disso, nada foi retirado, o que muda é a forma como o arquivo é percebido pelo mundo exterior. Mas aqui vai uma informação importante. Apesar da mudança de nome, o acesso continua extremamente restrito. Apenas pesquisadores credenciados podem entrar, e mesmo assim sob uma série de regras rígidas. Há documentos que permanecem completamente confidenciais, inacessíveis até mesmo para os olhos mais acadêmicos. Então, apesar da tentativa do Vaticano de suavizar a imagem do local, chamá-lo de secreto ainda faz certo sentido, não acha? Porque o sigilo ainda existe, e a gente sabe quanto mais escondido algo é, mais vontade o mundo tem de saber o que está por trás da porta. O que há dentro do arquivo do Vaticano? Agora que você já tem uma ideia do que é esse espaço sagrado e misterioso, vamos dar uma olhada no que realmente está guardado dentro do Arquivo Apostólico do Vaticano, e aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. A excomunhão de Martinho Lutero. Uma das histórias mais extraordinárias que repousam nos arquivos secretos do Vaticano é a história da excomunhão de Martinho Lutero, um dos momentos mais significativos da Reforma Protestante. Mas antes de mergulharmos no conteúdo desse documento, é importante entender o peso desse evento para a Igreja Católica e para a história religiosa e política da época. Martinho Lutero não era apenas um monge qualquer, ele era um teólogo brilhante, um homem de fé profunda, mas também um pensador inquieto e crítico das práticas da Igreja Católica do século XVI. Ele ficou famoso por suas 95 teses, um conjunto de críticas à venda de indulgências, uma prática onde os fiéis podiam pagar dinheiro à igreja para perdoar seus pecados. Lutero, com sua visão revolucionária, questionava a ideia de que a salvação podia ser comprada, argumentando que a verdadeira redenção vinha pela fé e não por obras ou pela intervenção de um clero poderoso. No entanto, a excomunhão de Lutero não foi apenas o resultado de um simples ato de rebeldia teológica. Seu movimento questionava as práticas centenárias da igreja, que detinha um controle quase que absoluto sobre a vida religiosa e política da Europa.
O que Lutero fez foi desafiar essa autoridade, questionando a interpretação oficial das escrituras e a própria estrutura da igreja. Isso representava não apenas uma ameaça à fé cristã como a conheciam, mas também a estrutura de poder que a igreja católica mantinha sobre reis, imperadores e, claro, sobre os próprios fiéis. Em 1520, o Papa Leão X, que já estava preocupado com o crescente movimento de Lutero, emitiu uma bula papal chamada... Peraí que essa é difícil. Exsurge Domine, condenando os escritos de Lutero. Nessa bula, o Papa acusava Lutero de heresia, já que as suas ideias estavam em desacordo direto com a doutrina oficial da igreja. Lutero, em resposta, não só ignorou a bula papal, mas a queimou publicamente em frente a uma multidão, desafiando de forma definitiva a autoridade papal e a própria igreja católica. Esse gesto simbolizava o desprezo absoluto que Lutero sentia pela autoridade do Papa. O que muitas pessoas não sabem é que a excomunhão de Lutero não foi apenas uma resposta às suas críticas. Na verdade, esse ato também foi um reflexo da grave crise de identidade religiosa que a Igreja Católica estava enfrentando. A visão de Lutero sobre a fé, baseada somente nas escrituras e não na mediação da igreja, estava tocando no coração de um número crescente de fiéis que começavam a questionar o poder papal. O movimento de Lutero, portanto, representava um desafio espiritual e político para o Papa, cujas decisões afetavam desde a moralidade pública até as guerras entre reinos e impérios. Em 1521, após anos de discussões teológicas, o Papa emitiu uma bula papal formal, De Romanum Pontificem, que excomungava Lutero da Igreja Católica. O Papa declarava que Lutero estava fora da comunhão da Igreja e que qualquer um que seguisse suas ideias estava igualmente condenado. Lutero, que já havia sido amplamente criticado, agora se via banido de uma instituição que era o pilar de toda a sociedade europeia. Mas o que realmente torna essa excomunhão tão fascinante é a forma como ela refletia o fim de uma era. Ao ser excomungado, Lutero não estava apenas sendo afastado da igreja, mas estava também estabelecendo as bases para o surgimento de uma nova tradição religiosa, o protestantismo. O documento que contém essa excomunhão, registrado nos arquivos do Vaticano, vai além de formalizar o afastamento de Lutero. Ele é um símbolo de como o poder da igreja era mantido através de decretos papais, como uma força quase absoluta e imbatível. E essa excomunhão não foi apenas um ato de condenação religiosa, foi também uma sentença política, porque Lutero não estava sozinho. Ele estava sendo seguido por milhares de pessoas, principalmente entre os camponeses e intelectuais da época que estavam profundamente insatisfeitos com os abusos da igreja. Um movimento protestante que Lutero iniciou não só dividiu a Europa, como também transformou para sempre o cenário religioso, abrindo caminho para novas correntes de pensamento, como o calvinismo, o anglicanismo e outras formas de cristianismo que romperam com a autoridade papal. E tudo começou com uma simples excomunhão, que hoje está registrada com precisão histórica nos arquivos do Vaticano. Essa excomunhão foi um marco que abriu as portas para uma revolução religiosa, cultural e social. E pensar que os documentos que testemunham essa mudança radical estão guardados em um arquivo secreto, aguardando o momento certo para revelar ainda mais sobre o impacto de Lutero no mundo moderno, nos faz perguntar: quais outros segredos a igreja ainda mantém escondidos em suas prateleiras mais sombrias? Notas do julgamento contra Galileu. Quando pensamos em documentos históricos que literalmente mudaram o curso da ciência e desafiaram os pilares mais antigos da fé, poucos têm um peso tão simbólico quanto as anotações do julgamento de Galileu Galilei, que hoje descansam silenciosamente nos arquivos secretos do Vaticano. Galileu não era apenas um astrônomo, ele era um homem à frente de seu tempo, com ideias tão ousadas que chegaram a ser confundidas com heresia. Ele propôs algo simples, mas profundamente revolucionário: que a Terra girava em torno do Sol. Hoje isso parece básico, quase infantil, mas na época era uma ameaça direta à autoridade da Igreja Católica. O modelo aceito naquele momento era o geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro do universo e tudo girava ao seu redor. Essa noção não era apenas uma crença científica, era um dogma religioso endossado por séculos de teologia e poder eclesiástico. Desafiá-la era, em essência, desafiar a própria ordem do mundo. Em 1616, Galileu já havia sido advertido pela Inquisição. Foi uma espécie de aviso velado, mas ele não recuou. Pelo contrário, anos depois publicou seu livro mais famoso, Diálogos sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo. A obra era uma defesa camuflada do heliocentrismo e ao mesmo tempo uma provocação genial. Ele colocava personagens debatendo o sistema de Ptolomeu, geocêntrico, e de Copérnico, heliocêntrico, mas fazia o defensor do modelo geocêntrico parecer tolo. A igreja, claro, não gostou, e o que veio a seguir foi um julgamento formal, um tribunal da Inquisição. Sim, a mesma instituição que perseguia supostos hereges e bruxas agora voltava sua atenção contra um cientista. E aqui entra um dos documentos mais enigmáticos e simbólicos dos arquivos do Vaticano. As notas oficiais desse julgamento, com os argumentos apresentados, os depoimentos, os trechos do livro analisados e principalmente a sentença final. Os registros mostram que ele foi ameaçado, pressionado, intimidado até ceder, e ele cedeu. Em um momento tenso e histórico, foi forçado a abjurar suas ideias, a renegar publicamente aquilo que ele sabia ser verdade.
disse que estava errado, que a Terra não se movia, mas, e aqui está o detalhe que transforma essa história num mito, há quem diga que ao sair da sala do tribunal murmurou a famosa frase: "E por cima houve". Hoje eu tô bom na pronúncia, hein? Que significa "e no entanto ela se move". Os documentos do julgamento, preservados com zelo pelo Vaticano, mostram a extensão da tensão entre fé e ciência. Eles revelam uma época em que o conhecimento era perigoso e pensar diferente podia custar a liberdade ou a vida. Galileu foi condenado à prisão perpétua, mas sua sentença foi comutada para prisão domiciliar. E lá ele ficou, velho, doente, praticamente cego, escrevendo em silêncio até o fim de seus dias. Hoje, as notas de seu julgamento são como um espelho sombrio de um tempo em que a busca pela verdade era punida com o silêncio e a curiosidade era pecado. Saber que esse material ainda existe, intocado, meticulosamente arquivado em uma sala do Vaticano, é como se a própria ciência tivesse deixado ali, entre papéis e poeira, uma cicatriz do passado. O pedido de anulação de Henrique VIII, da esposa Catarina de Aragão. Em uma das histórias mais extraordinárias que repousam nos arquivos secretos do Vaticano, encontramos uma carta de Henrique VIII, o rei da Inglaterra, que solicitava ao Papa a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, sua esposa de muitos anos. O rei Henrique VIII não estava apenas buscando um simples divórcio. Ele desejava uma mudança radical, e essa mudança tinha tudo a ver com um novo amor. O alvo de seu desejo era a jovem e encantadora Ana Bolena, uma mulher pela qual Henrique se apaixonara profundamente. Mas havia um grande obstáculo: o Papa e a autoridade da igreja que governava as questões matrimoniais. Para entender o que estava em jogo, é necessário compreender a profundidade da conexão entre a igreja e a monarquia na época. Henrique não podia simplesmente se divorciar, ele precisava da aprovação papal. O pedido de Henrique foi formalizado por uma carta que foi acompanhada de um apoio impressionante. A assinatura de 85 membros do clero, incluindo figuras de grande destaque como o arcebispo de Cantuária. Esses assinantes eram praticamente uma declaração de apoio à causa do rei e estavam pedindo ao Papa Clemente VII que autorizasse o casamento de Henrique com Ana Bolena, alegando que o casamento com Catarina, sua primeira esposa, nunca fora válido. Eles argumentavam que Catarina, que havia sido casada anteriormente com o irmão de Henrique, Arthur, impedia o monarca de ter uma prole legítima. Entretanto, o Papa não cedeu ao pedido. Ele estava em uma posição extremamente delicada, cercado por pressões políticas e religiosas, e não pôde tomar uma decisão favorável a Henrique. Esse fracasso de Henrique em obter a anulação papal teria consequências imensas. Em resposta à negativa do Papa, o rei tomou uma decisão que mudaria a história da Inglaterra para sempre. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana para poder se casar com Ana Bolena e assim obter o que desejava, a liberdade para se divorciar e remarcar sua vida. O que é mais fascinante dessa carta, que repousa no arquivo apostólico do Vaticano, é que ela representa mais do que apenas um pedido de divórcio real. Ela reflete as tensões políticas, religiosas e até mesmo pessoais que estavam em jogo na época. O que muitos não sabem é que esse ato de Henrique VIII de se separar da Igreja Católica não foi apenas uma questão de amor, mas também uma estratégia para garantir seu poder dinástico e a estabilidade do seu reinado. A criação da Igreja Anglicana não apenas redefiniu a religião da Inglaterra, mas também alterou o equilíbrio de poder entre o Papa e os monarcas da Europa. E se você parar para pensar, o fato de que uma simples carta sobre um casamento poderia causar tal ruptura religiosa e política nos faz questionar. Quantos outros documentos nas profundezas do Vaticano podem ter influenciado e alterado o curso da história sem que sequer soubéssemos? O que mais poderia estar escondido, aguardando o momento certo para ser revelado? O pedido de anulação de Henrique VIII é apenas um exemplo do que os arquivos do Vaticano preservam, mas é também um lembrete de como decisões pessoais e relações humanas podem desencadear mudanças globais. E bom, galera, todos esses documentos que a gente viu hoje é apenas uma fração de um acervo gigantesco que atravessa milênios e guarda histórias que sequer as pessoas podem imaginar. E se com esses poucos casos a nossa mente já ficou cheia de perguntas, imagina o que mais tem por trás daquelas portas blindadas. Existem muito mais documentos que ficaram fora desse vídeo, por exemplo, relatórios internos da Inquisição, registros de aparições sobrenaturais, documentos que vão relatar também o envolvimento da igreja em guerras e conspirações e até rumores de livros que são considerados perigosos demais para o público comum. Então, se você quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo, porque tem muito mais coisa sinistra e inacreditável para mostrar. E se você chegou até aqui, já fortalece a gente com o like, porque isso ajuda muito o canal. E compartilha com os amigos que gostam dessa vibe de mistério, curiosidade e também uma vibe histórica, digamos assim. Fechou? Se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo legal chegando aí pra vocês. E é isso. Tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!